E aí, pessoal? Bora encarar um dos temas que mais caem e mais derrubam em concursos? É a tal da NR16, a norma de periculosidade. O nosso objetivo aqui é bem simples e direto ao ponto naquilo que as bancas realmente cobram, sem enrolação. Para começar, já vamos com o pé na porta. Olha só essa questão real, estilo Sebrasp. Pensa rápido. Motoboy levando 2 botijões de gás de 13 quilos. Tem ou não tem direito ao adicional de periculosidade? Certo ou errado? A resposta aqui pode pegar muita gente de surpresa, viu? É uma pegadinha clássica. Ok, para a gente conseguir responder essa e qualquer outra questão sobre a NR16, a gente precisa construir uma base forte, né? Então vamos lá, mergulhar nos princípios básicos da periculosidade. Entender isso aqui não é só importante, é fundamental para quem quer ser aprovado. Primeiro de tudo, a regra de ouro. Não dá para confundir periculosidade com insalubridade. Sério, as bancas amam essa confusão. Pensa assim, ó. Periculosidade é o risco de, algo dá muito errado na hora. Um risco à vida imediato. Já insalubridade é aquele veneno em fogo baixo, sabe? Um dano à saúde que vai acontecendo aos pouquinhos, com o tempo. Um é sobre risco de vida, outro sobre risco à saúde. Guardou? Beleza. E se a atividade é perigosa, qual o valor do adicional? Esse número aqui é para tatuar na mente, porque ele resolve muita questão. 30%. E ponto final. Não tem grau mínimo, médio ou máximo como na insalubridade, não. Aqui é 30% e acabou. Simples assim. Agora atenção, outra pegadinha clássica. Esses 30% são calculados sobre o quê? Sobre o salário base. Repetindo, salário base. A banca vai jogar lá no enunciado um monte de coisa. Gratificação, prêmio, participação nos lucros. É para ignorar tudo isso. O cálculo é limpo, só sobre o base. Fique esperto com isso. Certo? Agora vamos entrar na primeira grande armadilha das provas de NR16, o jogo dos números. É aqui que a banca separa quem estudou de verdade de quem só passou o olho na norma. São limites, quantidades exatas que definem se algo é perigoso ou não. E errar isso custa caro. Olha aí um exemplo prático, uma questão que poderia muito bem cair na sua prova. Transporte de 150 litros de inflamáveis líquidos. É perigoso? Sim ou não? E aí? A resposta não é eu acho que sim. A resposta está num número, num limite exato que está lá na norma. Ou você sabe, ou você chuta. E aqui estão os números que você precisa saber. A norma é bem clara. O transporte de inflamáveis só não é perigoso se for até esses limites. Para líquidos, até 200 litros. Para gases e liquefeitos, tipo gás de cozinha, até 135 quilos. Então, respondendo à questão anterior, 150 litros é menor que 200. Logo, a atividade não é considerada perigosa. Viu como o número decide tudo? E agora, vamos fechar o círculo. Lembra daquela primeira questão? Do motoboy com os 2 botijões de gás? Vamos fazer a conta. 2 botijões de 13 quilos dá 26 quilos. O limite para gás liquefeito é 135 quilos. 26 é bem menos que 135, certo? Portanto, a resposta é errado. Ele não tem direito ao adicional. Simples, né? Quando a gente sabe o número, fica fácil. Bom, se fosse só decorar números, estava fácil, né? Mas tem a segunda armadilha, os entendimentos jurídicos. Aqui, o buraco é um pouco mais embaixo. Não basta só ler a NR, tem que saber como os tribunais interpretam a norma. Isso aqui cai demais, principalmente em questões mais elaboradas. E o principal entendimento é essa aqui, a súmula 364 do TST. Ela é importantíssima. Sabe por quê? Porque a lei fala em exposição permanente ao risco. Mas aí o TST veio e disse, olha, não precisa ser o tempo todo, não. Se a exposição for intermitente, ou seja, acontece de vez em quando, mas faz parte da rotina, também vale. Isso muda tudo. E é aqui que mora o perigo na hora da prova. A grande sacada é diferenciar o contato intermitente do eventual. Intermitente é aquele que acontece, acontece de novo, faz parte do trabalho. Pensa num frentista que abastece carros. Ele não fica com a mangueira na mão o dia todo, mas é a função dele. Agora, o eventual é o fortuito, o por acaso, tipo o cara do escritório que uma vez no ano precisa ir no depósito pegar uma caixa. Esse contato eventual, por ser raro e fora da rotina, não dá direito adicional. As bancas criam historinhas só para testar se você sabe essa diferença. E para fechar o nosso trio de armadilhas, a gente chega na mais temida, os detalhes dos anexos. Sabe aquelas tabelas e letrinhas miúdas no final da norma? É ali que a aprovação é decidida. É o detalhe do detalhe. Dá uma olhada nesse tipo de questão. A banca não quer saber se você tem uma ideia da área de risco. Ela quer o número exato.
Qual é o raio da área de risco para encher vasilhames com inflamáveis em local aberto? Parece decoreba pura, né? E mas é um tipo de decoreba que te coloca na frente de muita gente. E falando em inflamáveis, o anexo 2 traz esses raios de área de risco. São basicamente 4 medidas padrão que se repetem: 3 metros, 7,5 metros, 15 metros e 30 metros. O legal é que só de memorizar esses 4 números, você já consegue eliminar um monte de alternativa errada numa questão de múltipla escolha. É um atalho e tanto. E a resposta para aquela pergunta é um círculo com raio de 7,5 metros, um detalhe tirado lá da tabela da norma. Quem se deu ao trabalho de olhar os anexos com carinho acabou de garantir mais um ponto. Viu como faz diferença? Beleza, a gente viu as principais armadilhas, os números, a jurisprudência e os detalhes dos anexos. Mas, como organizar tudo isso na cabeça para não esquecer na hora da prova? Vamos montar uma estratégia, um plano de ataque para decodificar a NR16. O plano é simples e direto, dividido em 4 passos. Primeiro, domine a base. Entenda a diferença entre periculosidade e insalubridade. Grave os 30% e sobre o que ele é calculado. Segundo, memorize os números-chave, principalmente os limites de transporte, de 200 litros e 135 quilos. Terceiro, entenda a jurisprudência, a súmula 364 e a diferença entre intermitente e eventual. E por último, quarto passo, mergulhe nos anexos. Dê atenção especial àquelas medidas e raios de risco. É um roteiro para estudar de forma inteligente, focando no que cai. No fundo é isso. Entender essa lógica transforma uma norma gigante e chata num quebra-cabeça que dá para montar. A chave não é só ler a NR16, mas entender como ela é cobrada. É prever o que a banca vai te perguntar. Então a pergunta final é: agora que os padrões estão mais claros, qual desses detalhes, que talvez antes passasse batido, vai ser o seu foco de revisão a partir de hoje? Pensa nisso.